Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é: como posso ter mesmo certeza se ele é narcisista? Talvez essa certeza você não tenha. E a grande pergunta é: será que é importante mesmo ter essa certeza? Muitas pessoas ficam tempo demais presas a relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, com a falsa ilusão de que se uma pessoa não for narcisista, talvez exista uma alternativa. É claro que quando a gente fala sobre uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, a gente está diante de uma situação onde não tem o que ser feito e aí a única alternativa é ir embora. Mas às vezes a gente também se demora demais em situações que são terríveis, que são tóxicas, que são cruéis, que nos fazem muito mal e a gente fica tentando achar uma justificativa para aquilo, achar uma alternativa para aquilo, né? A grande questão é que ninguém muda ninguém, ninguém consegue fazer pelo outro, as pessoas fazem por si só. Então, mesmo que não seja um narcisista, mesmo que não seja uma pessoa que seja portadora deste tipo de transtorno, antes que você se demore muito nisso e que você perca muito tempo da sua vida tentando ter uma certeza, uma confirmação absoluta para ver se você tem que tomar uma atitude diante da sua vida, coloque um pouco na balança se a relação em si já te faz mal. Eu acho que essa é uma das perguntas que mais chegam para mim. As pessoas me procuram querendo uma resposta, como se um selo, como se uma tarja dizendo é ou não é narcisista fosse resolver o problema. É claro que eu não posso passar isso de forma nenhuma, não sou nem gabaritada para isso, para dizer se uma pessoa é ou não narcisista de forma nenhuma. Mas talvez isso não resolva a sua questão. Eu vou falar aqui sobre as características do transtorno, vou explicar sobre as características do transtorno, que talvez isso ajude nesse tipo de conduta, né? nessa resposta, porque para uma pessoa ser diagnosticada, ela precisaria ter 5 dos 9 itens que são descritos no DSM-5 de maneira persistente, de maneira recorrente. Mas ainda assim, essa pessoa teria que passar por um profissional, ela teria que ser avaliada por ele e assim ter um diagnóstico dele. Mas antes disso, a questão que eu continuo colocando é um diagnóstico nesse sentido, ele seria bom ou ele seria ruim? Ele daria a esperança de você modificar uma pessoa ou ele daria a esperança de que você pode sair de uma relação onde nada vai te trazer de positivo. Muitas pessoas ficam muito tempo em relações abusivas que não são com o narcisista, que não são com pessoas que são portadoras desse tipo de transtorno, mas são pessoas que, por outros motivos, não querem melhorar, não querem sair disso. E essas pessoas também sofrem demais e perdem boa parte das suas vidas aí. E é nesse ponto só que eu quis fazer esse parênteses. É claro que uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, não existe nenhuma chance disso ser mudado, mas também não se demorem muito tentando modificar o outro, né? Quando uma pessoa entra na sua vida e faz um estrago, faz um caos na sua vida, quando ela te machuca, quando ela te fere, quando ela te faz te sentir menor, quando ela te humilha, quando ela te confunde, quando você se perde, talvez seja mais interessante você buscar, ao invés de uma solução para o que ela tem, buscar um caminho de volta para você mesmo, para que você se encontre. Mas respondendo a pergunta sobre o transtorno em si, o transtorno ele tem algumas características, né? E que acabam sendo difíceis. E outra pergunta que se mistura é porque normalmente as pessoas falam assim, mas ele não apresentou tal característica, então
posso não considerar narcisista? Então fica muito perceptível, e por isso eu quis fazer esse parênteses, fica muito perceptível o medo de uma pessoa, de repente, encarar a realidade que pode estar lidando com uma situação um pouco mais complexa. Não são todas as pessoas que vão ter todas as características, e não são todas as pessoas que são narcisistas. As pessoas podem ter traços narcisistas, elas podem ter comportamentos que se assemelham às pessoas que são portadoras do transtorno, elas podem ter comportamentos abusivos, elas podem ter comportamentos tóxicos, comportamentos manipuladores. É muito difícil chegar a uma conclusão, e por isso que eu sempre pontuo que é muito mais através do ciclo do que a pessoa vive, do que a pessoa sente. É muito mais a partir da narrativa da vítima, de quem convive, né? Até porque essas pessoas têm um poder de manipulação muito grande, então é muito difícil chegar a esse tipo de conclusão. Mesmo um psiquiatra muito experiente, também acredito eu que teria dificuldade nesse sentido, porque o poder de manipulação deles é muito grande, né? Deles que eu falo, dos portadores do transtorno, deles ou delas, não importa. Então, nesse sentido, acaba ficando muito difícil. Uma coisa que eu sempre falo é que uma pessoa que assiste um vídeo do meu canal ou de outras pessoas na internet que vejam esse tipo de conteúdo e que se identificam com esse tipo de conteúdo, alguma coisa não vai bem. Porque uma pessoa que não passa por uma relação desse tipo assiste um vídeo meu ou de outras pessoas desse tipo e acha tudo um grande absurdo, né? Como é um jogo específico, como é uma relação muito complexa e muito conturbada e muito difícil de se explicar, quem minimamente não vive alguma etapa do ciclo, quem minimamente não conhece um pouco, não experiencia um pouco isso, acha isso tudo uma grande doideira. E a reação das pessoas que assistem esse tipo de conteúdo e que não vivem essa experiência, até pelos comentários é possível perceber a pessoa fala assim, cara, eu teria ido embora, comigo não teria acontecido isso, porque a pessoa não sofreu esse tipo de violência, ela não foi manipulada, ela não passou pelo gaslighting, ela não passou pelo love bombing. Então, a pessoa que viveu esse tipo de experiência, ela se identifica um pouco com esse tipo de conteúdo. Então isso já é um indício de que alguma coisa não vai bem, de que alguma coisa nesse sentido pode ter acontecido, né? Falando sobre o transtorno, das características que estão ali presentes, e eu vou fazer uma série onde cada dia eu pretendo colocar uma das características e falar sobre as características, pontuar elas separadamente. Basicamente, acho que a característica que norteia, né, o transtorno, do meu ponto de vista, é o senso de grandiosidade, né? Então, o senso de grandiosidade dessa pessoa acaba meio que norteando todas as outras características. Então, esse senso de superioridade, porque justamente é isso, é como eles se veem de maneira diferente, então eles se sentem de maneiras diferentes, eles se sentem superiores, né? E a partir disso você começa a ver várias características ali do transtorno de personalidade narcisista. Então, o senso de superioridade, a falta de empatia, uma arrogância, né? Uma arrogância, achar que as pessoas devem favores, isso acaba sendo muito natural, né? Então, essa coisa do mundo girar em torno deles. Então, por isso que eu digo que o senso de grandiosidade fica norteando as características. A inveja aparece como uma característica importante, porque a inveja, ela vem não só eles sentindo inveja das outras pessoas, mas eles acreditam também que as outras pessoas têm inveja deles, né? Então, a inveja também é uma característica do transtorno. A falta de conexão, na verdade, eles não estabelecem vínculos, né? Então, eles não conseguem estabelecer vínculos e também não têm interesse nenhum em estabelecer esses vínculos. Essas características, elas são extremamente fortes, e você consegue perceber
são características do transtorno e você consegue perceber elas através dos comportamentos, né? Mas a grande dificuldade de você chegar a uma conclusão se você está convivendo ou não com o narcisista é justamente o fato deles manipularem muito bem. Então, por exemplo, quando a gente fala da falta de conexão, ao mesmo tempo, essas pessoas, elas imitam a conexão de uma forma muito convincente. Tanto é que eles fazem o love bombing e a pessoa fica completamente dominada. Eles criam uma falsa conexão. E essa é uma grande dificuldade que a vítima tem de entender que aquilo não foi real, porque a sensação que dá é que houve, mas não houve. Então, as características do transtorno são características íntimas, são características de como eles se veem, de como eles se sentem, mas não significa necessariamente que eles externem isso, né? Que isso fique claro para as outras pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, da inveja, você começa a perceber isso nas falas, né? Que muitas vezes fica de uma forma meio camuflada, mas intimamente eles podem estar sentindo isso de uma maneira totalmente enorme, exacerbada, né? Então, eles acreditam que as pessoas devam coisas a eles, né? Então, eles acreditam que eles têm direito a coisas especiais, a tratamentos especiais, mas isso pode estar também disfarçado de uma falsa modéstia, porque é um jeito de conseguir um tratamento especial. Por isso é muito difícil chegar a conclusões, né? Se você está realmente diante de um narcisista, se você está realmente diante de uma pessoa que tem esse transtorno, e principalmente porque, claro, que atestar isso é só um profissional que estaria avaliando, mas é muito importante você perceber que tipo de situação você viveu, que tipo de situação você vive. E eles têm uma habilidade muito grande de fazer promessas de mudança, promessas de melhoria. E eu continuo dizendo, o tempo, né, que uma pessoa coloca de expectativa numa, talvez, uma ilusão de uma pessoa que diga que vai mudar, porque a gente não sabe se a gente está falando de um narcisista ou não, de uma pessoa que simplesmente brinca com sentimentos, porque isso existe também. Existem pessoas que fazem as mesmas etapas de jogos e brincam com o emocional de outras pessoas porque são irresponsáveis, mas o fato isso faz mal, isso não faz bem, isso é extremamente desgastante, isso destrói uma pessoa. Então, talvez seja muito difícil você chegar à conclusão se você está do lado ou não de um narcisista, mas é muito fácil a gente chegar à conclusão se a gente está do lado de uma pessoa que nos faz bem. Então, demore mais o olhar nessa percepção, porque isso certamente vai te trazer frutos muito melhores. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.